No ano de 1992, em Ontário, no Canadá, um jovem caminhou até a residência de Ian e Nancy Blackburn. Seu nome era Jamie Osborne, um parente deles. Antes de chegar lá, esse jovem recebeu um telefonema de seu pai, que se mostrou preocupado com a falta de contato deles, e queria que Jamie fizesse uma visita ao casal para ver se estava tudo bem. Ao chegar à residência, Jamie notou que haviam muitos jornais na porta que ninguém havia recolhido. Depois disso, ele estendeu a mão para tocar a campainha e ninguém respondeu. Nessa hora ele notou que o carro de Nancy estava estacionado na entrada de sua casa e decidiu inspecioná-lo. Ele espiou pelas janelas e seus olhos encontraram um pequeno lenço com algumas manchas de sangue. Por algum motivo, Jamie caminhou até a cabine do carro para ver se havia alguma mala pronta, mas quando a cabine abriu, o que Jamie viu o deixou muito assustado. Os corpos sem vida de Ian e Nancy Blackburn estavam na cabine do carro. O responsável por aquele crime terrível viria a ser conhecido como o assassino da casa de campo, e além desse casal, ele iria sequestrar e violar várias mulheres até ser finalmente preso. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal. E se quiser e puder, se torne um membro, porque isso ajuda demais. Além de ajudar o canal financeiramente para que eu possa continuar postando cada vez mais vídeos, você também vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo para apoiadores, que fica no WhatsApp, e o seu nome aparecerá no final dos vídeos. Então, se quiser e puder, se torne membro, porque ajuda muito. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Então, dados os recados, vamos pro caso. O assassino da casa de campo se chamava David Snow, que costumava administrar uma loja de antiguidades na cidade de Orangeville, em Ontário, antes de fechar repentinamente no ano de 1922. Quando isso aconteceu, David desapareceu. Na época de seu desaparecimento, foram relatados alguns pequenos arrombamentos em uma cidade chamada Caledon, que também fica em Ontário. Enquanto donos de cabanas ficavam fora, as cabanas deles eram invadidas, e quando retornavam para o local, eles encontravam algumas coisas muito estranhas, como por exemplo, revistas pornográficas, garrafas com urina e fezes embrulhadas em jornais. Além disso, os donos também tiveram alguns itens roubados, como roupas e joias. Em uma ocasião, os proprietários de uma casa de veraneio que o intruso havia invadido inesperadamente foram verificar o local enquanto o intruso ainda estava lá dentro. O intruso manteve o casal sob a mira de uma arma no momento em que eles entraram em sua casa e os forçou a levá-lo para sua casa principal em Toronto. Quando chegaram a um cruzamento movimentado, o motorista se recusou a ir mais longe, apesar de ter uma arma apontada para ele. Sem outra opção, o sequestrador saltou do veículo e desapareceu no meio da multidão. As autoridades então inspecionaram esse veículo e a propriedade do casal e descobriram que as impressões digitais eram compatíveis com outros locais que haviam sido arrombados. Então a mesma pessoa estava fazendo todos esses arrombamentos. Por causa disso, esse invasor recebeu o nome de Eremita das Casas. Já no dia 7 de abril de 1992, Ian Blackburn, de 55 anos, estava sozinho em seu carro, indo para sua casa de verão em Caledon. Infelizmente para ele, ao entrar na casa, foi atacado, espancado e amarrado. O intruso ameaçou ligar para sua esposa, que estava em sua casa principal em Toronto. Ele disse que iria chamá-la para ir até lá, e quando Nancy Blackburn, de 49 anos, chegou ao local, ela foi imediatamente atacada pelo intruso. Ele a despiu e a espancou antes de sufocá-la até ceifar sua vida. Acredita-se que tudo isso foi feito bem na frente do marido, que estava incapacitado e não pôde fazer nada. Depois de ceifar a vida de Nancy,
Ele a colocou na cabine de seu carro e ordenou que Ian o levasse até sua casa em Toronto. Quando chegaram lá, Ian foi morto e colocado na cabine do carro ao lado de sua esposa. Seus corpos foram encontrados posteriormente por um parente, como vimos no início da história. Uma autópsia foi realizada nos corpos e foram descobertos vários hematomas e ferimentos contundentes no corpo de Nancy. Ela tinha marcas em seus tornozelos, pulsos, pescoço e boca. Ian, por sua vez, tinha um ferimento contundente no pescoço e marcas no pulso direito, nas coxas e acima do joelho. A princípio a polícia não tinha pistas, mas depois encontraram um velho saco de lixo jogado em uma vala perto do local do crime. O lixo continha fezes, grandes frascos de urina e uma coleção de escritos militares organizados em uma lista. Aquelas eram evidências semelhantes às encontradas em outras casas invadidas. Mesmo com as evidências, descobrir quem era o invasor parecia muito difícil. As autoridades decidiram levar algumas de suas melhores evidências ao público, esperando por uma pista concreta. Eles enviaram a coleção de escritos militares para a mídia e as autoridades obtiveram uma resposta de uma mulher que alegou reconhecer o estranho estilo de escrita. Ela acreditava que aquela caligrafia pertencia a um comerciante de antiguidades com quem ela tinha tido um relacionamento no passado, e esse homem era uma pessoa muito reclusa. Seu nome era David Alexander Snow, um homem com vasto conhecimento de travessuras e com aparência totalmente desleixada. As autoridades conseguiram obter as impressões digitais de David Snow e compará-las com as do eremita das casas. Quando eles vasculharam a casa de David Snow, encontraram uma coleção em comum de pornografia que foi cortada de revistas e colada em álbuns em diferentes categorias de partes do corpo feminino. Eles encontraram caixas de livros relacionados ao assunto e equipamentos militares. Quando a polícia chegou ao seu sótão, perceberam que ele passava a maior parte de seu tempo ali, vivendo como um fugitivo. Em uma coleção de fotografias foi encontrada a foto de um celeiro localizado na propriedade de verão dos Blackburn. Isso fez com que as autoridades acreditassem que David Snow sabia quem era o casal antes de ceifar a vida deles. Agora que o rosto e o nome do criminoso era de conhecimento público, a polícia só tinha que descobrir o seu paradeiro, e isso não seria muito fácil. No entanto, no dia 29 de junho de 1992, uma mulher de 26 anos que trabalhava sozinha em uma loja de roupas na área de Kitsilano, em Vancouver, notou um determinado cliente do sexo masculino entrando e saindo da loja, alegando estar procurando um presente para sua família. A mulher disse que percebeu quando o homem entrou em sua loja porque ele cheirava muito mal. A loja fechou poucos minutos depois que o homem saiu novamente, mas no momento em que a mulher trancou a porta, ele voltou pedindo para que deixasse entrar, pois havia decidido o que iria comprar. Uma vez lá dentro, ele sacou uma arma e a obrigou a ir para o quarto dos fundos. Ele ordenou que ela tirasse as roupas e ela fez o que ele pediu. Quando fez isso, ele começou a violá-la. Em determinado momento, o criminoso ouviu um barulho e saiu para ver do que se tratava. E nessa hora, a mulher aproveitou para fugir pela porta dos fundos, nua, algemada em plena luz do dia. E ela estava gritando por socorro. A polícia rapidamente atendeu àquela ocorrência e mesmo com a descrição do suspeito dada pela garota, eles não conseguiram vincular aquilo com o caso de David Snow e consideraram que era só uma situação isolada. 5 dias após esse ataque, uma mulher estava trabalhando sozinha em um estúdio fotográfico na Hastings Street, quando um homem entrou perto da hora de fechar e sacou uma arma. O homem levou a mulher para fora da loja e desceu por uma rua movimentada em plena luz do dia. Eles atravessaram a segunda ponte estreita em direção a North Vancouver e dizem que essa ação pode ter sido testemunhada por várias pessoas que simplesmente não sabiam o que estava acontecendo.
Depois de cruzarem a ponte, a mulher foi conduzida por mais 8 quilômetros até uma área de mata onde o homem montou um pequeno acampamento. Lá ela foi amarrada, amordaçada e violada de todas as formas imagináveis de 3 a 4 vezes por dia. Tudo isso aconteceu a 75 metros de distância de uma das estradas mais movimentadas de Vancouver. Após ter passado 8 dias com aquela mulher, o homem saiu em busca de outra vítima. Então, no dia 11 de julho do mesmo ano, uma garota de 19 anos que trabalhava ao lado de seu chefe em uma locadora de vídeo no norte de Vancouver, notou um homem desgrenhado entrando na loja com uma arma. Depois de roubar a loja, ele amarrou o gerente, fez a garota como refém e saiu do local. A menina foi levada para o carro e obrigada a dirigir até o acampamento onde estava a outra vítima. Ao chegar ao acampamento, o homem decidiu levá-las para outro local. Quando a polícia soube do rapto, eles procuraram o carro da jovem. Em uma estrada secundária perto da base do Monte Seymour, 2 policiais avistaram o carro desaparecido. Eles revistaram o veículo e os arbustos ao redor, mas não encontraram nada que pudesse levá-los ao sequestrador ou à garota raptada. De repente, eles ouviram gritos vindos de uma mulher que estava dentro da mata. Não muito longe, na floresta, eles viram a jovem de 19 anos que havia sido recentemente raptada. Ela estava completamente vestida e amarrada a uma árvore. Quando um dos policiais começou a desamarrar a menina, eles ouviram outra mulher gritando. O segundo policial correu para onde vinham os gritos. Ele chegou até a mulher que foi raptada cerca de 8 ou 9 dias antes. Ela também estava completamente vestida e amarrada na árvore, assim como a outra. No entanto, o responsável por raptá-las não estava em local nenhum. Aquela vítima que trabalhava em um estúdio fotográfico não respondia a nenhuma pergunta dos policiais e ela tinha uma expressão muito vazia, como se só estivesse a casca ali e o espírito estivesse em outro local. Muito preocupados com a situação dela, as 2 mulheres foram levadas ao hospital e uma grande caçada começou em busca de seu raptor. Com as evidências que foram fornecidas pelas mulheres raptadas e tudo que foi coletado nas cenas dos crimes, ficou óbvio para a polícia que o responsável por tudo aquilo era David Snow. Sabendo que os oficiais estavam atrás dele, David Snow rumou para o oeste, e às 3 horas e 30 minutos do dia 12 de julho de 1992, ele apareceu a quase 15 quilômetros de onde foi visto pela última vez. Ele se deparou com uma mulher que estava fechando seu restaurante e a fez refém sob a mira de uma arma. David a forçou a voltar para o restaurante vazio, o que acionou um alarme silencioso, fazendo com que a empresa de alarmes ligasse para o local. A mulher foi forçada a explicar à empresa que estava tudo bem, mas eles não acreditaram nela e decidiram chamar a polícia. Enquanto a polícia estava a caminho do restaurante, David levou a mulher para os fundos e começou a espancá-la e violá-la. Depois de cobrir o rosto dela com um saco plástico, ele pegou um arame que prende vasos de planta e começou a sufocá-la. A mulher já estava quase sem vida quando a polícia chegou ao local. David tentou fugir, mas foi detido pelas autoridades. E por fim, no dia 18 de julho de 1997, David Snow foi considerado culpado de todos os crimes e foi condenado à prisão perpétua sem direito a pedir liberdade condicional. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narram os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela. Agora vamos ver os nomes dos membros do canal. Até a próxima e tchau!